Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Essa semana, na videoaula dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre o if clause, que são as frases condicionais. São muito importantes para aprender inglês, porque são muito utilizadas. Sempre que você quer dar a ideia de condição, independente do tempo verbal, você vai precisar utilizar o if clause. Então a gente vai dar vocês vão ter uma noção geral dele, a gente vai ver os tipos de acordo com os tempos verbais e eu vou trazer uma questão também. Aí no slide eu deixei meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar lá. Alguma dúvida sobre inglês, vestibular, Enem, eu tô à disposição, tá bom? Bom, primeiro, como eu já disse, if clause são frases condicionais que você vai dar a ideia de condição, então tem muito de causa e consequência, né? Aqui. Então, se você quer que algo aconteça, que tenha essa consequência, você precisa que outra coisa aconteça, que é a causa. Então você precisa dar essa ideia de causa e consequência. Você tem essa ideia de causa e consequência na condição que você vai passar. Então ele é composto pela main clause, a frase principal, e a conditional clause, que é a frase condicional, que normalmente é a causa. Então, se tal coisa acontecer, tal coisa acontecerá. Então, você tem uma ideia de causa com a condição e consequência com a frase principal. E como eu já disse, são classificadas em 4 tipos e que veremos hoje também, né? Então, por exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor, aqui a gente tem uma frase: If I were you, I will tell her. Que na tradução seria: se eu fosse você, eu contaria para ela. Então você tem a frase condicional: If I were you. Se eu fosse você, é uma condição. I will tell her. Eu contaria para ela. Então você tem a causa, que então se eu fosse você, a consequência seria contar para ela. Então dá a ideia de condição, certo? O primeiro tipo que a gente vai ver é o zero conditional, certo? Ele é utilizado quando a gente quer descrever um fato ou algo que a gente tem certeza que acontece com frequência. Então, eu sei, por exemplo, que se ficar muito. Se o tempo estiver nublado, provavelmente vai chover. Então, é meio que um fato, alguma certeza que eu tenho. E que acontece com frequência, certo? Então, por exemplo, if I go to school on foot, my feet hurt. Se eu for pra escola. Aqui eu coloquei universidade, tá? Mas tá errado, é escola. Se eu for pra escola a pé, meus pés doem. Então é algo que você já sabe, que você tem certeza que vai acontecer, porque, por exemplo, a distância é muito longa ou algum outro motivo, você sabe que seus pés vão doer. Então, é um fato. Daí a gente usa o zero conditional. A frase condicional aqui, nesse lado, você tem o if no começo, que significa se, né, da condição. Você também pode utilizar o when ou o unless. When significa quando, unless a não ser que. Também dão ideia de condição, mas a maioria é if, se, né, o if clause. Então, a frase condicional com o if e o verbo no presente simples, aqui I go. Go, ir, no presente simples. Então, a causa, a condição, se eu for para a escola a pé. O que vai acontecer? Meus pés vão doer, que é a frase principal, também com o verbo no presente simples. My feet hurt. Hurt, que é machucar, também no presente simples, tá? Isso no zero conditional. No próximo, a gente tem o first conditional. Ele é utilizado para aconselhar
ou impor condições. Então, olha, se você não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Faça isso, senão tal coisa acontecerá. Você tá dando conselho, você tá impondo alguma coisa, certo? Então aqui, por exemplo, she won't pass the exams unless she studies hard. Então, ela não vai passar nos exames ao menos que estude bastante. Então, é uma condição que você está impondo. Você está aconselhando ela também. Então, ela deveria estudar bastante, hard. Então, aqui na estrutura, a gente tem na frase condicional, que aqui está em segundo, certo? Vem depois. E acontece também, tá, gente? Não é necessariamente a frase condicional primeiro. A gente usa o unless aqui, pode usar o if também, o when. E o verbo também no presente simples, é que é study, que tem o is, porque é she, terceira pessoa no singular. Isso é sobre presente simples, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu recomendo que vocês voltem no vídeo aula sobre isso. A gente vai ver agora no If Clause muitas coisas de tempo verbal. Então, se você não entende, não tem uma noção de tempos verbais, eu recomendo que vocês voltem e assistam as videoaulas sobre isso. Presente simples, passado simples, passado, presente, perfeito. Isso a gente já viu aqui nas videoaulas. E é importante que vocês saibam para você entender if clause. Então, voltando, a frase principal, ele vai ter o verbo no futuro. Então, para ter o verbo no futuro, você coloca o will, que é um verbo modal que a gente já viu, videoaula sobre isso. Will, ele dá a ideia futuro. Então, você coloca o will e depois um verbo, né? Que esse aqui, will é um verbo auxiliar. E esse verbo principal, que vai estar no presente mesmo, ele, por estar acompanhado do will, vai estar no futuro. Então, aqui, won't é o will negativo. Won't pass. Pass é passar. Won't pass, não passará. Então, vamos para o second conditional, terceiro. O terceiro tipo, ele é utilizado para situações hipotéticas no presente e no futuro. Então, talvez tal coisa acontecerá. Se tal coisa for acontecer, outra coisa vai acontecer, por exemplo. Então, if I were you, I wouldn't miss history class. Então, é algo hipotético. Se eu fosse você, eu não perderia a aula de história. Então, você não é aquela pessoa. É só uma condição hipotética. Se eu fosse você no presente, eu não perderia a aula de história. Então, como condicional, como frase condicional, em relação à estrutura, a gente tem o if aqui e o verbo no passado simples. If I were you. Agora eu quero que vocês atentem a um negócio que se você não viu a aula de Simple Past, quando a gente trata de verbo to be, ele conjuga de um jeito muito específico, né? Então, eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Você tem o I, que sou eu, e você tem o she, não consegui escrever she, que significa ela, he, que é ele. Se vocês tiverem dúvida, verbo to be, pronome, tá na videoaula de presente simples, tá? E o it. Perdoe minha letra, mas dá pra entender. Dá pra entender. O it, ele é um pronome utilizado na terceira pessoa singular para objetos, animais, coisas inanimadas em geral. O I, quando ele tá no presente, você usa o am, certo? I am. Agora o she, he e o it, você usa
o is. Isso para um presente. She is, he is, it is. Agora, quando você coloca no passado, tudo isso aqui vira was. Certo? Isso é uma revisãozinha. I was, she was, he was, it was. Agora, quando você tá falando dos pronomes. You, que é você, ou vocês também. We, que é nós. E they, que é eles ou elas. Aqui, ó. They. No presente simples, isso fica are. You are, we are, they are. A letra, gente. A-R-E, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Quando você passa no passado simples, fica were. Então, W-E-R-E. You were, we were, they were. Agora, quando você tá falando de uma situação hipotética, que é o caso aqui, você, independente do pronome, todos eles você vai utilizar were. Então, por isso que aqui tá if I were you e não if I was you, tá? Certo é were. Voltando, o verbo no passado simples, agora vamos para a frase principal. A frase principal, ele vai ter o verbo modal, que é um verbo auxiliar. Aqui a gente usa o could, would ou o might, que a gente viu que são verbos modais que dá a ideia de situação hipotética, justamente o que a gente tá falando aqui, né? E o verbo principal. Verbo principal no presente simples normal. I wouldn't miss. Wouldn't aqui é o would no negativo. I wouldn't miss. Eu não perderia, tá? Agora vamos para o último tipo, que é o third conditional. É também utilizado em situações hipotéticas, só que no passado. No second conditional é no presente e futuro, ou third conditional no passado. Então, se caso tal coisa tivesse acontecido, outra coisa aconteceria. Aqui, quando a gente fala de estrutura, você tem essa frase aqui, ó. If we had saved some money, we would have bought a new computer. Então, se nós tivéssemos guardado dinheiro, nós poderíamos ter comprado um novo computador. Então, ó, eu vou criar uma linha do tempo aqui para vocês entenderem. Aqui a gente tem passado, presente e aqui futuro, certo? Quando a gente fala de uma situação hipotética no passado, que tem causa e consequência, a frase condicional, se nós tivéssemos guardado dinheiro, aconteceu aqui no passado mais antigo. Nós poderíamos ter comprado um novo computador. Então, se tivesse acontecido tal coisa aqui, outra coisa teria acontecido aqui num passado mais recente, mas também passado, tá? Então, por que eu tô falando isso? É bom vocês entenderem isso, principalmente para entender os tempos verbais. A frase condicional, ela vai ter o if no começo e o verbo no passado perfeito. Na última aula, a gente viu passado e presente perfeito. O passado perfeito, ele dá a ideia... Se eu não me engano, foi a última aula. Ele dá a ideia... Passei aqui sem querer. Ele dá a ideia de algo que aconteceu no passado, anterior a outra ocorrência também no passado, certo? Então, como a frase condicional ela é a causa, ela vem primeiro, ela vai estar no passado perfeito, para você ter uma noção de que ela vem primeiro. Então, if we had saved some money, se nós tivéssemos guardado dinheiro, aqui, passado perfeito, você tem o have, o verbo auxiliar, no passado, had, e
save no passado particípio, saved, porque é um verbo regular. Se você tiver alguma dúvida, é muito importante que você tenha assistido a videoaula, tá? Sobre isso. E a frase principal, ela vai ter o verbo modal. Oxi. Os dois são amarelos, não dá pra ver nada agora. O verbo modal é could, would e might, para dar a ideia de situação hipotética, e o verbo principal no presente perfeito. Presente perfeito para dar a ideia que está mais próximo ao presente, certo? Então, we would, o verbo modal, have, que é o verbo auxiliar do presente perfeito, no presente, have no presente, e bought, aqui, que é o verbo buy, comprar, só que no passado particípio, tá? Para dar a ideia de presente perfeito. O passado perfeito, a única diferença é que o have tá no passado e depois vem o verbo no passado particípio, no presente perfeito, have no presente e o verbo principal no passado particípio também. Só para vocês relembrarem bastante, tá? Agora vamos para a questão. Essa questão aqui, eu vou passar ela um pouco mais rápido, mais por cima. Não vou falar muito sobre a resolução dela, porque eu já trouxe ela aqui tanto na primeira videoaula que eu tinha postado sobre como que cai inglês no Enem. E justamente para vocês entenderem essa condição de precisar interpretar um texto e saber algumas regras gramaticais também. Porque, por exemplo, aqui tem um texto gigante e você vê que o texto do início ao fim são if clauses, são frases condicionadas. Então, se você não sabe o que frases condicionadas você não vai entender a noção de condição que esse texto está passando. E isso é essencial para você poder interpretá-lo, certo? Que é normalmente o que as questões do Enem pedem para você fazer. Então, por exemplo, if children live with criticism, they learn to condemn. Isso significa que se crianças vivem com críticas, eles aprendem a condenar. Aqui a frase condicionada, o verbo no presente simples, if children live, se elas vivem agora com críticas, eles ou elas aprendem a condenar. Então, também no presente simples, que dá a ideia de fato, é algo que você tem certeza que acontece. E aqui, ou diversas outras frases que estão falando que se crianças viverem em condições e situações positivas, elas vão aprender, desenvolver comportamentos negativos, certo? Então, aqui, valores culturais de um povo, aqui na comanda, tá? Revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, então é em relação ao texto, né? As diferentes formas de educar a criança nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Aqui nas alternativas, você tem diversas situações e que a maioria estão certas, você acha no texto, mas aqui a comanda tá pedindo algo geral. Então, não é só certo tipo de sentimento, tipo temor, aprendem com que... amam aquelas que as aceitam, são gentis quando são respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Isso tá no texto, mas não tá em toda parte. Você tem que pegar uma alternativa, escolher uma alternativa que engloba tudo. De novo, eu não vou passar certinho frase alternativa por alternativa, porque eu já tenho uma resolução dessa questão. Então, eu só quero demonstrar mesmo a necessidade de entender o clause. E a alternativa certa é a B, e você vê que é aqui justamente para escolher a alternativa que você tem a maior parte de interpretação, né? Aprendem com o que vivem. Então, tanto que
Ó, tem duas palavrinhas muito chaves aqui: aprendem e vivem. Aqui a gente tem learn, aprender, e live, viver, que está em todas as frases do texto, não em só uma, tá bom? Então, acho que foi basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem mandar para mim no meu e-mail, nos comentários também. Então, eu espero que isso tenha sido útil para você, que eu tenha ajudado vocês. E é isso. Tenha uma boa semana, bons estudos. Tchau!